Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E é uma alegria estarmos juntos, mais um domingo, 20 horas, convidando a todos os amigos para compartilharem conosco do Evangelho no Lar. Boa noite, Chaves, boa noite, Lúcia, boa noite, Pedro, boa noite, José Roberto, Regina. Muito bom, queridos amigos, que vão chegando, como todos os domingos às 20 horas. Nós temos esse encontro marcado, é um encontro muito importante, que é quando abrimos os nossos lares para o nosso Mestre Jesus. Não é verdade, Roberto? A gente se programa, mas na verdade os nossos benfeitores, e nós já falamos sobre os espíritos familiares, né? E eles já estão preparados há muito tempo, então a gente está mexendo na nossa agenda, acertando, mas ele chega sempre primeiro. Que bom, né? É verdade. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, quem desejar colocar um copinho de água para a água ser magnetizada ou uma garrafinha de água, ainda dá tempo. Corram lá na cozinha, peguem um copinho de água. Essa água é individual, de preferência, porque aí os benfeitores vão colocar de acordo com as necessidades de cada um. E nós vamos. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda, Daniele. Daniele, muito bom você aqui conosco. Nós sempre falamos, o Evangelho podemos fazer em família, podemos fazer de uma forma individual. Se temos criança, podemos e devemos convidar as crianças. Olá, Eliane, que bom você também aqui conosco. As crianças, inclusive, elas gostam muito de participar do Evangelho. Boa noite, Lete. Só depende de nós, Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. Só depende de nós trazermos assim um ambiente que a criança tenha aquele prazer de querer participar. Colocar uma música adequada para a idade da criança, uma leitura de acordo com a idade da criança. E ela vai ter o maior prazer, ela vai querer participar, ela vai cantar. Boa noite, Márcia, boa noite para outra Daniele. Sejam bem-vindas ao nosso Evangelho. Nós vamos abrir uma página do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Nós abrimos aqui numa mensagem que se intitula Deus não esquece. Deus não esquece. E o benfeitor Augusto, através do médium Cleiton Levi, ele nos traz a mensagem. Ameaças, Deus é o amparo seguro. Tropeços, Deus é o apoio certo. Provas, Deus é a força para superá-las. Por mais difíceis os teus dias, não te esqueças de Deus. Segue, ama e serve, porque Deus não esquece de ti. Linda mensagem, Deus não esquece. Repetindo a última frase, segue, ama e serve, porque Deus não esquece de ti. Deus não esquece de nós. Queridos amigos, com muita alegria, estamos aqui reunidos, abrindo os nossos lares e convidando Jesus para que Ele possa estar conosco, porque Ele nos disse que quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E sentindo a presença amorosa
do meigo Rabi da Galileia. Nós vamos dando início a esse encontro semanal, quando refletimos na mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. E nós te pedimos, Senhor, se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, Roberto vai dar continuidade ao nosso estudo, porque nós estamos no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que é uma coletânea de preces que os benfeitores trouxeram e que Kardec... Ok, Marli, vamos vibrar sim pelo Lucas, mas se você desejar, ao final, encaminhe o nome dele para a nossa reunião de tratamento. Para o nosso WhatsApp, que é o 1999-341-6316. No final eu darei maiores orientações. Mas no momento que formos fazer a nossa vibração, você mentaliza ele, porque os benfeitores já estão a postos, ouvindo a sua rogativa. Mas o Roberto, ele vai dar continuidade, porque nós estamos estudando em sequência. Nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 28 do Evangelho. Quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar, e ele vai dar continuidade hoje. Qual é o item, Roberto? É o item 15, para afastar os maus espíritos. Porque nós ficamos assim, mas será que tem maus espíritos? Já vimos a escala espírita que tem. Mas a mesma coisa seria perguntar, mas será que tem pessoas más? E perguntando mais ainda. E quando elas desencarnam, elas continuam más? Sim, mas quem diz isso não sou eu. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 25 a 28, está registrado que são falas de Jesus. E que ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, é registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Eu queria fazer uma linkagem com uma frase aqui do evangelho, que é registrado pelo evangelista, em que Jesus diz assim, que por fora parecem belos aos olhos dos homens. E na página de reflexão de hoje, da introdução, tem uma frase que diz assim, trabalha, opera e segue, porque Deus não esquece de ti. Então, Deus não esquece de nós. Mas então, quando nós nos preocupamos e ficamos na expectativa de reconhecimento e de aplausos, nós estamos nos assemelhando a esses fariseus. Obrigado, Leila. Segue, ama e serve. Então, quando nós ficamos na expectativa de reconhecimento, de retribuição e de aplausos, nós nos assemelhamos a esses fariseus, e a quem o Cristo, com muita autoridade, reprochou-os de hipócritas.
são também chamados fariseus cegos, cegos porque eles não enxergavam além das aparências. Então nós, que já estamos luarizados, esclarecidos pelo Evangelho do Cristo, não podemos nos limitar a somente ver nas aparências, mesmo porque o tempo altera todas as aparências. Porque é uma questão que diz o seguinte, que nós vamos nos decompondo aos poucos, porque tudo aquilo que a gente já aprendeu isso, né, só para repetir, e tudo aquilo que nós vemos, ou que tocamos, ou está morto, ou vai morrer. Então as aparências exteriores, elas são nada comparativamente aos valores imortais. E todos nós somos, de alguma forma, deles os portadores. Agora, Allan Kardec já passou, quer fazer um comentário aí? Eu queria aproveitar até para saudar os amigos que estão chegando, Sim, por favor. Niva, Geraldo, sejam todos bem-vindos. Não sei se chegou mais alguém que nós não vimos, mas sintam-se abraçados, é um abraço bem caloroso. Jesus, nós estamos vendo aqui o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas, o item 15. Nós começamos a ver o item 15, como o Roberto falou, essa passagem que está no Evangelho de Mateus. Kardec selecionou essa passagem para fazer uma introdução à prece, que é para afastar os maus espíritos. É interessante o porquê de Kardec ter selecionado essa prece para ser a introdução ou melhor, ter selecionado essa passagem do Evangelho de Mateus como a introdução para uma reflexão para depois ser a orientação como afastar os maus espíritos. Mas o que nós presenciamos aqui nessa passagem de Mateus, no capítulo 23, versículos 25 a 28? Jesus, ele foi bem firme. Ele, que amor, que é aquele espírito com tanta amorosidade, que curava as pessoas somente com um olhar, muitas das vezes, mas nesse momento, e o evangelista Mateus retrata isso, ele é muito contundente ali, muito firme, usa palavras firmes. Por quê? Os fariseus, os escribas e fariseus, e nós falamos inclusive isso na nossa preleção, no nosso estudo do Evangelho, a preleção na segunda, o estudo do Evangelho é na terça, falamos não essa passagem, mas com relação ao apego das aparências exteriores que os judeus tinham. Eles tinham muito mais preocupação em seguir certos preceitos exteriores do que realmente de fazer a sua mudança. Olá, Sueli, olá, Ana Maria. Obrigada, depois a gente comenta um pouquinho. Então, Jesus, ele veio para ensinar o quê? Nós espíritas dizemos, a nossa reforma íntima, ela tem que ser o que a própria palavra já fala, né? Uma coisa íntima, de dentro para fora. E Jesus, ele diz o quê? Ele compara os fariseus e os escribas a hipócritas, a cegos, porque eles estavam mais preocupados com a aparência exterior, mais preocupados, ele diz aqui, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Quando Jesus fala isso para os fariseus, limpem primeiro o interior do prato e do copo, ele está falando aqui não é de um copo, não é de um prato. Ele está falando de uma forma figurada. Ele está dizendo que limpe primeiro o que está dentro de vocês. Não é o copo e o prato. Às vezes a gente, quando vai ler o Evangelho, a gente pode pensar assim, Jesus deu uma chamada que os fariseus,
deviam primeiro limpar o copo e o prato. Não, ele não está preocupado com o copo nem com o prato. Ele está preocupado com o interior da pessoa. Ele faz o quê? Outra comparação também, quando ele diz aqui, de uma forma também muito firme, que ele compara os fariseus e os escribas como sepulcros branqueados. Tem certas traduções que dizem sepulcros caiados, porque caiados a pessoa vinha com aquele cal e pintava. E os sepulcros eram, em geral, passava-se aquele cal branco nos sepulcros. Então ele diz, vocês são tão hipócritas que vocês parecem esses sepulcros branqueados. Na nossa tradução aqui está branqueados. Mas por fora, porque um sepulcro pintado, bonitinho, por fora. Mas dentro do sepulcro, o que tem? Dentro do sepulcro vai ter o quê? Aquele corpo em decomposição. E é o que Kardec, ou melhor, que Jesus fala. Vocês se parecem com esses sepulcros branqueados que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios, e ele ainda coloca de uma forma bem contundente mesmo, estão cheios de toda espécie de podridões. Toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, parecereis justos aos olhos dos homens. Aquela aparência, né, de bondade, aquela aparência de uma pessoa honesta, a aparência de uma pessoa dedicada, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidades. Infelizmente, passados 2000 anos, essa mensagem ainda continua atualíssima. Não vamos mais dirigi-las a escribas e fariseus, porque já não temos mais no momento, mas é uma mensagem que ela pode ser dirigida a muitos de nós, inclusive até nós que nos professamos espíritas, mas ainda não conseguimos fazer essa mudança interior. Falei demais. Obrigado, Leila. Não, sempre uma contribuição preciosa. Eu queria chamar a atenção para os ais, que tem muitas passagens na Bíblia, né, no Novo Testamento, em que Jesus fala dos ais. Então, o ai é uma forma dele mostrar comiseração, compaixão para com todos nós. Então, quando ele diz ai, ele dizia assim, olha, está querendo dizer isso, compadeço-me de vocês, porque sabia dos grandes sofrimentos que estariam reservados a esses que optam apenas por um culto exterior. E eles, os fariseus, eram as figuras emblemáticas daquela época entre os hebreus que faziam nos rituais de suas vestes, dos seus felictários, todas um cortejo de apreço pela forma como se conduziam. Mas o Jesus os conhecia em sua intimidade, né? Então ele ali poderia até ter passado ao largo, né? Mas estaria ajudando? É claro que não, né? Muitas vezes nós também assim deveríamos proceder. Quando víssemos alguém em erro, chamá-los à parte, principalmente se for pessoa das nossas íntimas relações. E é uma questão também que a gente demonstrando assim compaixão, apreço e carinho por eles. Porque sabe que se nós agora, nós que estamos ao lado dele, não observarmos a sua conduta equivocada, ele aprenderá a duras penas, serão os ais, serão os sofrimentos. E nós então falamos, puxa vida, eu poderia tê-lo ajudado naquele momento. Então, só para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Exatamente. Como o nosso tempo já... Vamos falar sobre o prefácio, né, Leila? Eu acho que não, vamos deixar para a semana que vem, porque eu acho que já são 8, já passa de 8h20. Mas dá um tempinho ainda.
Será? Dá. Porque, olha, vamos falar só o prefácio, porque a gente, o início do tópico, que é o item 15, é para afastar os maus espíritos. Mas tudo bem. Mas então nós temos esse poder. Vem aqui então Kardec fazendo uma breve introdução, dizendo o seguinte: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram impossibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes e nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as do corpo. Assim como se limpa o corpo, para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo no mundo onde os maus espíritos, pululam, ou seja, tem muitos, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Então, aqui com esse prefácio, nós já fazemos uma introdução e a semana que vem vamos para o item 17. Detalhe, hoje nós vimos o item 15 Semana que e 16. vem a gente pode comentar o item 16, que é o prefácio, a gente faz um comentário com mais vagar. Mas antes de fazermos agora a nossa vibração, agradecendo o carinho dos amigos que estão aqui conosco, Ana Maria Gaúcha, e nos dando boa noite, dizendo que gosta muito, um trabalho lindo. Sou gaúcha, sou espírita e desejando que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Ana Maria. Um abraço também para a Sueli, para toda a família, para todos que estão aqui conosco. Queridos amigos, nem todos às vezes a gente visualiza, porque vai passando um pouco rápido, e eu estou ainda aprendendo a mexer com esse celular novo. Semana passada eu fui tentar cumprimentar as pessoas e ficou tudo às escuras. Ficou todo mundo cumprimentado. Isso aí, ficou gente. às escuras. Mas para aqueles que desejarem, que tiverem chegado depois, quiserem pegar um copinho de água ou uma garrafinha de água, enquanto isso eu darei aqui rapidamente alguns avisos para aqueles que desejarem serem tratados ou encaminhar algum nome de algum familiar, tanto encarnado quanto desencarnado, para a nossa reunião de tratamento, a nossa reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, encaminhe o nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. E nós daremos as orientações pelo WhatsApp, como que a pessoa tem que se colocar no dia na terça-feira. Muitos, às vezes, encontram-se agora nos hospitais, alguns, às vezes, até em coma, induzido, e os familiares pedem em nome daquela pessoa que está precisando. Veio um pedido agora, mas a querida amiga que está pedindo, ela vai mentalizar o Lucas e os benfeitores vão começar a realizar esse trabalho em benefício desse irmão. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra da semana e terça-feira, às 20